Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre matriz de achados? Então, a gente viu que na execução a gente foi lá, coletou as evidências, tem os papéis que a gente vai fazer upload, checou ali os requisitos dessas evidências. A gente fez análises, né? Que a gente chega à conclusão sobre se um achado ocorreu ou se a situação encontrada do objeto ela está realmente aderente aos seus critérios. Esse é um dos resultados da nossa fase de execução. Bom, se eu tive achados, eu vou precisar entregar outro resultado, outro entregável, né? Lembram lá no planejamento que a gente falou que ia estruturar todo o nosso processo em cima de entregáveis? Outro entregável é a matriz de achados. Quando a situação encontrada do objeto e o seu critério tem diferenças significativas, materialmente relevantes, eu vou ter achados e eu preciso trazê-los aqui para uma matriz de achados. E quando eu tenho irregularidades passíveis de uma compensação, seja ela um débito ou uma multa ou uma punição, eu preciso também trabalhar os elementos de responsabilização e eu vou ter outro entregável que é a matriz de responsabilização, que foi o que a gente viu no último vídeo. Vamos falar agora da matriz de achados, né? Então, por que eu preciso ter uma matriz de achados? Bom, a minha matriz de achados, ela é um instrumento muito bacana para eu tomar decisões. Então, lá atrás, quando eu fiz a minha análise, eu concluí se a situação encontrada do objeto, se ela estava aderente aos seus critérios. E quando ela não estava, que diferenças eu tinha? Quais as causas, quais os efeitos disso em relação aos objetivos do objeto? Quais as evidências que corroboravam isso? Então eu cheguei à conclusão se existia ou não achado, se o objeto estava aderente ou não ao critério. Se tem achado, agora eu preciso entender os seus elementos para que eu possa evitá-los no futuro, para que eu possa resolvê-los. E aí que entra a nossa matriz de achados. Bom, dica prática. O que eu gosto de fazer? Porque a matriz de achados pode ficar muito grande, dependendo aí do tamanho, né, da complexidade, da quantidade de achados. Eu gosto de fazer uma matriz para cada achado, né? Porque fica mais fácil para mim aqui, para eu trabalhar. Então, primeira coisa que eu gosto de colocar é a questão de auditoria. Que questão de auditoria esse achado vai me ajudar a responder? Lembrar sempre ali, né, que a questão vai ter os elementos dela, né? Processo de trabalho, tempo, espaço e critério, né? Então eu vou trazer para cá essa questão de auditoria. Bom, você pode fazer uma por achado, você pode separar por processo de trabalho. Eu gosto de fazer uma por achado. E eu trago também o achado. E aí o que eu vou ter nesse achado? Esse achado eu posso escrever ele mais ou menos como lá atrás eu escrevi o risco, só que agora no passado, né? Posso trabalhar com devido a, e aí causas, né? Ocorreu. E aí, a situação encontrada ou aquele evento, né? Que é diferente do critério. Né? Então, trazer esses elementos aqui levou aqui o objetivo, né? Que foi ali impactado e o próprio impacto. Então, eu posso trazer uma redação do meu achado. Então, eu trago uma redação do meu achado aqui, porque ele vai me ajudar bastante ali a desenvolver essa matriz de achados. Vamos lá? Direto para a matriz agora? Então, eu vou começar onde? Eu vou trazer aqui a situação encontrada. Eu gosto de fazer um pouquinho diferente do que está no padrão de auditoria e no orientações de auditoria em termos de sequência aqui. Eu vou dizer por quê. Então, eu gosto de começar aqui por situação encontrada. Por quê? É o meio aqui, né? Aquilo que a gente não quer que aconteça, né? Que é onde a situação encontrada ela está diferente do critério. Então, eu vou trazer esse conjuntinho aqui, tá? Para cá. Então, eu vou começar com isso daqui. Então, aqui eu vou descrever o que aconteceu, né? O que eu achei aqui, que é a minha situação encontrada. Então, eu vou dizer aqui
o que eu achei. Não só o que eu achei, mas os critérios que eu devia me guiar, que é o como deveria ser, né? Os critérios que eu comparei. Então, eu vou trazer a situação encontrada e os critérios. E eu vou dizer o que me prova as diferenças, né? Entre os dois. As evidências das diferenças entre esse e esse, né? Então, essa é a primeira coluna da minha matriz de achados, onde eu trago o meio do meu achado, né? A situação encontrada, e eu vou colocar aqui. Bom, o segundo elemento que eu refuto aí, essencial, digo que é essencial, é dizer por que essa situação encontrada é ruim, por que ela é materialmente relevante. Em geral, porque ela tem consequências negativas, né? Então, eu gosto de, logo depois da situação encontrada, colocar as consequências, né? A consequência ou os efeitos dessa situação encontrada que não está aderente ao critério. E aí, o que eu tenho que trazer aqui, gente? Quais os objetivos do objeto foram impactados? Quais os objetivos do objeto que foram impactados? Será um objetivo estratégico? Que objetivo é esse? Um objetivo operacional? Que objetivo é esse? Um objetivo de conformidade, de comunicação, né? E em que ele foi impactado? Que ele foi impactado, né? Por que esse objetivo ele não foi cumprido, né? Ou se ele foi cumprido, em que ele foi cumprido da maneira que não deveria? Ou seja, é um preço maior? É um prazo maior? Afetou a minha reputação? Ele tirou a legalidade, cometeu alguma ilegalidade ali dentro, né? Uma conformidade ali, um normativo, né? Então, eu preciso trazer esses elementos aqui na consequência, dizer por que isso aqui foi ruim. Então, isso aí, ó, isso aqui aconteceu e foi ruim por quê? Né? Da onde eu vou tirar isso? Eu vou começar a minha redação por aqui, ó. Eu vou trazer isso aqui para cá. Então, aqui vai estar resumidinho, pequenininho, aqui eu vou detalhar um pouco mais, né? Detalhar é até que nível, se eu já detalhei ali nas minhas análises. Eu vou detalhar num nível que uma pessoa que lê pode tomar a decisão. Em geral, isso aqui é uma coisa bem interna mesmo, né? Então, serve para a gente tomar uma decisão. E aí, eu preciso trazer também as minhas evidências. Evidências de quê, gente? Aqui. As minhas evidências, os meus documentos, as minhas informações que comprovam, primeiro, o nexo de causalidade disso daqui, né? Que eles têm realmente relação e que isso daqui aconteceu, que teve um objetivo impactado. Então, eu vou trazer isso daqui dentro da minha matriz de achados, né? E aí, qual é o próximo elemento? No próximo elemento, eu vou discutir por que aconteceu. Então, na minha narrativa ali, eu vou dizer, aconteceu isso, que não devia estar acontecendo, que está comprovado por isso, e que é ruim por quê? E aí eu trago as consequências. E aí eu tenho que dizer por que aconteceu. E aí eu venho nas causas. Certo? Então, vocês devem se lembrar ali, quando a gente falou na matriz de planejamento, que as causas, em geral, estão em vulnerabilidades. Que vulnerabilidades? Ligadas a pessoas, processos, produtos. O que falhou ali, né? Então, o que eu vou trazer aqui? O que falhou. Então, em geral, eu vou trazer fontes, né? Fontes para que essa situação encontrada ela tenha acontecido, né? Que, em geral, vai estar ligado a pessoas, processos, produtos e tecnologia que teve alguma falha ou alguma vulnerabilidade, né? Vulneráveis. Então, teve alguma falha, alguma coisa errada aqui que aconteceu e que causou essa situação e que levou a uma situação que eu não queria em relação aos objetivos do meu objeto. Bacana. O que eu preciso colocar mais aqui, gente?
mais uma vez, eu preciso colocar as evidências. Evidências de quê? Evidências de que houve essa falha, né? Que houve esse conjunto de falhas, né? Lembrar que aqui uma situação encontrada, o normal, ela não tem uma causa única e uma consequência única, né? A gente pode lembrar aqui parecido com uma gravata borboleta aqui, né? Quando ocorre um evento indesejado, algo indesejado, isso pode ter inúmeras consequências, né? E pode vir de múltiplas causas, certo? Então tá sempre atento a isso, porque a gente tende a ser muito simplista, né? Tal coisa aconteceu, então veio essa coisa ruim que causou uma consequência ruim. Não. Fiquem atentos ao nexo de causa, tá? Então, de que isso aqui aconteceu e de que isso daqui foi causa, né? Para que isso tenha acontecido, certo? Então, nós temos que colocar aqui uma descrição das evidências que me levaram a crer. Primeiro, o que aconteceu e segundo, que foi isso que causou essa situação encontrada aqui, que é a diferença entre o critério e a situação encontrada do objeto. Bem, uma vez que a gente fez isso, de onde a gente vai tirar essas informações? Bom, a gente vai resumir essas informações aqui, tirados lá da análise. Então, qual vai ser o input aqui? O que vai trazer para isso aqui? Isso aqui vem das análises, tá? As análises que a gente fez ali na vertical, né? As análises. Então, a gente vai trazer para cá. Bom, e por que foi importante eu trazer isso para cá, colocar lado a lado? Ah, mas você já tem essas informações lá na análise, né? Na vertical. Por que eu coloquei lado a lado? Porque agora eu preciso pensar em coisas importantes, né? Por exemplo, eu posso ter trazido lá boas práticas, né? Será que teve alguém, apesar de ter acontecido esse achado, será que eu achei alguma coisa positiva e que merece ser imitada? Então aqui eu gosto de colocar as boas práticas. Vou colocar aqui BP para aproveitar melhor o meu espaço. O que é essa boa prática? Algo que contribua para eliminar causas e mitigar efeitos, né? Onde eu vou mexer ali ou na ocorrência ou diminuir um pouquinho os efeitos quando ocorrer. Então, será que eu tenho alguma coisa que merece ser imitada, né? Então, alguma ação, atitude ou processo de trabalho que mereça ser imitado, né? Imitado para outras coisas dentro do meu objeto ou que venham de fora, né? Então, a boa prática, ela merece ser imitada. E eu preciso também ter evidências disso, né? Evidências de que isso é bom no meu caso. Será que se aplica aquela boa prática no meu caso? Será que é algo bacana de ser feito para mitigar consequências e eliminar causas? Então eu gosto de colocar aqui. Bom, para isso, pessoal, durante a execução vocês precisam estar atentos, né, a qualquer boa prática. Isso aqui em muitas auditorias, infelizmente, os auditores acabam deixando para lá, né? Acabam deixando isso aqui em branco, porque estão muito concentrados ali em ver as diferenças entre situação encontrada e critério. Só que é muito importante vocês focarem em boas práticas, porque o que é mais fácil para o gestor aderir, o mais fácil para o tomador de decisão aderir ali na hora de arrumar? Aquilo que já deu certo, aquilo que eu tenho evidências que já deu certo, ou em outros processos de trabalho similares, ou que tenham características parecidas. Então, ficar bem esperto aqui para localizar boas práticas durante a execução de auditoria de vocês. Bom, o outro já é uma decisão. Que decisão é essa? O encaminhamento. O encaminhamento. E aqui, gente, a gente tem uma novidade bem bacana que veio aí da IN 315 de 2020. Vejam, ela trouxe uma série de coisas bacanas aqui, novidades, né? Não são bem novidades, porque a gente já tinha aí, já existia aí essas boas práticas, né? Essas boas práticas, esses mandamentos, eles já existiam na hora de formular encaminhamentos, né? Mas vejam, qual que é o core aqui, qual que é o coração do meu encaminhamento? Então eu tenho que fazer encaminhamentos úteis, encaminhamentos importantes para quem vai tomar decisão e para os clientes das políticas públicas, dos processos de trabalho ali. Como é que eu digo que isso aqui é útil? Primeiro, eu preciso eliminar causas,
mitigar as consequências e incorporar boas práticas na minha situação encontrada. Um erro muito comum que o pessoal comete é se concentrar aqui na situação encontrada. Para ter um bom encaminhamento, eu preciso me concentrar primeiro em eliminar causas, em mitigar consequências do que já aconteceu e incorporar coisas que já deram certo. Então, o que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer atitudes, que o gestor deveria tomar, Então, eu estou falando aqui de encaminhamentos, eu estou falando de recomendações, eu estou falando de determinações, e aí tem uma série de requisitos que a própria IN 315 traz para a gente. Uma figura nova, deixar, muito legal isso aqui, deixar de recomendar ou deixar de determinar. Tem a ciência, O que é a ciência? Tem gente que fala assim, mas para que eu vou dar ciência? Ciência não serve para nada, Serve muito, eu vou dizer já. E até encaminhar para responsabilização. Então, são algumas das ideias que a gente pode ter aqui para resolver um problema. Mas eu preciso aqui que isso daqui tenha como objetivo eliminar causas, certo? Mitigar efeitos, incorporar boas práticas na minha situação encontrada do objeto. É isso que vai levar critério e situação encontrada a se encontrarem novamente, porque eles estão distantes aqui, eu provei que eles estão distantes. Então, vocês precisam entender muito bem como vocês vão trabalhar isso. Se vocês fizeram um bom trabalho de auditoria até aqui, conhecem bem os planos de trabalho, os processos de trabalho, as atitudes do gestor, vocês conhecem bem quem é o gestor, Quem são os responsáveis por cada processo de trabalho, cada produto, a tecnologia empregada, como é que isso aqui funciona? Vocês vão fazer boas propostas de encaminhamento. Lembrar sempre que vocês precisam, agora também por força da IN 315, toda vez que vocês forem afetar o funcionamento do objeto de forma significativa, vocês precisam conversar e dialogar bastante sobre isso daqui, Então, vocês precisam levar isso aqui para os próprios responsáveis. Vocês precisam trazer isso para os responsáveis, tá? Então, isso aqui é bem importante e o insumo são as outras aqui. Então, vocês veem que lado a lado eu consigo visualizar como é que eu estou eliminando as causas. Eu vou trazer uma a uma para cá. Como é que eu estou mitigando as consequências? Trazer uma a uma para cá e as boas práticas que podem ser incorporadas para eu trabalhar isso aqui na minha proposta de encaminhamento. Bom, e essa proposta de encaminhamento, ela vai ser bastante importante porque eu vou trazer aqui outro elemento que é o benefício de controle. Outra coisa muito importante, gente, é que vocês se concentrem em fazer recomendações que tragam benefícios realmente visualizáveis aqui. Pode ser um benefício financeiro, pode ser uma melhoria de processo, pode ser colocar um processo de trabalho novamente na conformidade, melhorar a reputação. Onde eu vou me concentrar aqui para ver o impacto disso? Aqui. Quais os objetivos vão estar funcionando melhor? Quais as causas que foram eliminadas, Aí eu vou ter benefícios financeiros, eu vou ter benefícios não financeiros, eu vou ter benefícios potenciais. Muitas vezes, com a própria aplicação imediata, eu vou ter benefícios imediatos, benefícios reais. Então, é muito importante que eu tenha isso aqui em mente. Gente, se eu tenho um encaminhamento que não vai gerar um benefício, vai ficar difícil, Todo meu encaminhamento ele tem que gerar um benefício. Isso não existe não ter um benefício. Ele precisa ser visualizável, ele precisa ser entendível. Então, ele precisa estar descrito aqui. Vejam que, com as análises, com a matriz de responsabilização e com a matriz de achados, vocês finalizam aí todas as conclusões que vocês precisam para que vocês possam partir para o relatório. Vocês finalizam essa fase de execução. Então é isso, pessoal. A próxima fase vai ser a fase de relatório e, posteriormente, a fase de monitoramento que vão estar nos próximos vídeos. Obrigado!